A graça e a paz do Eterno te alcance onde quer que você esteja, amém? Palavra do Senhor para os nossos corações hoje é Gálatas capítulo 5, versículo 1 ao versículo 15, que diz assim: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Prestem atenção. Eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem que os circuncidem, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Repito isto mais uma vez, para qualquer homem que deixar que os circuncidem, esse homem é obrigado a obedecer a toda a lei. Vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Mas nós temos a esperança de que Deus nos aceitará, e é isso que esperamos pelo poder do Espírito de Deus que age por meio da nossa fé. Pois quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma estar ou não estar circuncidado. O que importa é a fé que age por meio do amor. Vocês estavam indo tão bem. Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? É claro que quem os convenceu não foi Deus que os chamou. Como dizem por aí, um pouco de fermento fermenta toda a massa. Mas eu ainda tenho confiança em vocês. A nossa união com o Senhor me dá a certeza de que vocês voltarão a pensar da maneira certa. E também tenho certeza de que o homem que está perturbando vocês, seja ele quem for, será castigado por Deus. Porém, irmãos, se é verdade que eu continuo a anunciar que a circuncisão é necessária, por que sou perseguido? Se eu anunciasse isso, então a minha pregação a respeito da cruz de Cristo não causaria dificuldade para ninguém. E quanto a esses homens que andam perturbando vocês, eu gostaria que se castrassem de uma vez. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres. Mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros, pois a lei inteira se resume em um mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo. Mas se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para não acabarem se matando. Amém? Aqui havia uma briga muito intensa dos novos convertidos, ao cristianismo, aos novos convertidos judeus que estavam ali se convertendo a Cristo, aceitando a mensagem de salvação de Jesus Cristo para suas vidas, e aqueles que ainda viviam na antiga lei. Havia ali os judeus que acreditavam que o que valia era a antiga lei, que se devia cumprir toda a lei, com todos os seus rituais e tudo mais, e aquelas leis ali é que garantiria a salvação, ia garantir a salvação para eles. E os novos convertidos, eles tinham a esperança em Jesus Cristo. Eles sabiam que Jesus não veio anular a antiga lei, mas veio aperfeiçoar. E agora a salvação estaria sendo ali distribuída pelo sacrifício da cruz, na cruz de Jesus, e não seguindo as antigas práticas religiosas, muitas vezes distorcidas para o povo. Amém? Tudo que o Senhor pediu para Moisés lá no Antigo Testamento, ali naquela época de Jesus, os judeus, eles estavam distorcendo essas leis para seus benefícios próprios. Então, o Senhor Jesus chegou e falou assim: vocês não entenderam nada, e começou a explicar o real sentido de tudo aquilo que ele estava pedindo para o povo nas suas leis. E ele fala: eu não vim abolir a lei, mas eu vim aperfeiçoar, porque vocês estão fazendo tudo errado. E aí o Senhor fala: agora a salvação
né? Vai ser adquirida por todo aquele que crê em mim. Crer no meu sacrifício, crer que eu sou o Filho de Deus, que eu sou Deus, crer que eu morri para o perdão dos pecados de toda a humanidade, que agora todo aquele que crer em mim será salvo. O Senhor fala na palavra dele assim: todo aquele que crer em mim e for batizado será salvo, mas todo aquele que não crer em mim, este não será salvo. Amém? Essa é a salvação. Essa é a forma dada por Deus para que nós tenhamos a salvação, para que nós possamos ir morar com Ele. Nós devemos crer em Jesus, crer em quem Ele é, crer no sacrifício dele e viver na palavra dele, em obediência a ele. Amém? Então, muitas vezes, quando nós vamos para a caminhada com o Senhor, pessoas tentam distorcer as coisas para nós e falar: não vale só você fazer isso, você também tem que fazer isso, porque isso sim vai garantir para você a sua salvação, quando na verdade não é bem assim. Por exemplo, não é a quantidade de vezes que você jejua, a quantidade de horas que você ora, a quantidade, o jeito que você se veste, o jeito que você fala, a igreja que você congrega, não é isso que garante a salvação. O Senhor fala: todo aquele que crê em mim. E ele também diz: todo aquele que obedece os meus mandamentos, este me ama, mas aquele que não obedece os meus mandamentos, este não me ama. Ou seja, você tem que aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador. Se você tiver oportunidade, você deve sim ser batizado por imersão, não é por aspersão, pois a própria palavra batismo é imergir, não é aspergir, é imergir. E tem a simbologia espiritual de você morrer para a velha vida, para os costumes errados e nascer agora para uma vida com Cristo. Então é aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você tiver oportunidade, você ser batizado sim, por imersão. E você seguir os mandamentos do Senhor, andar em obediência. Ele fala: medite na minha palavra dia e noite. Ensine os seus filhos o caminho que eles devem andar, segundo a palavra do Senhor, né? É colocar no coração da criança desde sempre, desde ali que ela já começa a ter um entendimento, falar sobre Deus, falar sobre os princípios dele, instruir nos princípios dele, viver uma vida de acordo, né? E é isso. Isso é o que traz a salvação. Quando Jesus morreu lá naquela cruz, ele não morreu lá naquela cruz por morrer, né? É necessário que nós aceitemos o plano de salvação por completo, para que nós sejamos salvos, amém? Não é seguir só usos e costumes, não é seguir só uma determinada igreja, não é só dizer que acredita em Jesus, não é só isso, amém? Não deixe ninguém perturbar o seu coração. Por isso que o Senhor fala: o meu povo padece por falta de conhecimento. A palavra do Senhor, hoje, para nós, ela está disponível em várias formas, né? São 66 livros, compra uma Bíblia de 66 livros, numa linguagem que você entende, né? De uma gráfica respeitada, né? Preferência evangélica, e você estude a palavra do Senhor e ninguém vai perturbar a sua mente, ninguém vai tirar a verdade da sua vida, porque vai estar escrito claramente, você vai saber o que o Senhor falou. Comece pelo Novo Testamento, para você entender quem é Jesus, o sacrifício dele. Depois você vai lá para o Antigo Testamento, começa a ler o Antigo Testamento, para você ter uma compreensão mais completa. Amém? Receba essa palavra no seu coração e o Eterno te ama.